Bora falar de Bariloche. Nós estivemos recentemente em Bariloche no período de verão deles e eu vou te contar alguns motivos pelos quais eu não voltaria com criança no verão. Mas fica aqui nesse vídeo que você vai entender os motivos e porque sim, é muito agradável estar por lá, mas com criança talvez a tua experiência não seja tão boa assim. Bom, vamos começar falando aqui então sobre Bariloche. Ela fica 2 horas de Buenos Aires de avião. Você também pode fazer esse deslocamento de carro muito facilmente. E eu quero te contar o que foi a nossa experiência em Bariloche. Então, é sobre o que a gente viveu lá, como foi a nossa experiência, como foi a nossa ida, apesar de ser muito prazeroso o local, apesar da gente ter gostado muito de estar lá. É um lugar que nós não voltaríamos em família, talvez sim em casal. E eu vou te dar alguns motivos aqui por quê. Bem, antes de tudo, qual é a cidade de Bariloche? O que é Bariloche? Como foi descoberta Bariloche? Afinal, queremos saber um pouco mais também aqui da história dessa cidade, né? E eu vou contar brevemente aqui para vocês. Bom, Bariloche, antes mesmo da chegada dos europeus para conseguirem colonizar a região, ela era povoada por uma tribo indígena chamada Mapuche. E essa tribo indígena foi muito resistente no início, aí eles não queriam deixar dominar realmente a cidade. E a Patagônia em si foi muito resistente com essas tribos para que não tivesse essa colonização de outros estrangeiros vindo ao local. Então permaneceu por bastante tempo essa disputa entre esses povos indígenas e os europeus, os espanhóis mais propriamente, querendo dominar a cidade de Bariloche e as outras cidades ao redor. Com muita insistência, conseguiram dessa forma formar aí nessa região a cidade de Bariloche, na Argentina. Então, depois de séculos, literalmente lutando para que não tivesse essa dominância europeia, eles não tiveram mais opção e realmente acabaram cedendo aí pouco a pouco, e os espanhóis tomaram conta da Patagônia, Bariloche em si. Mas ainda que os Mapuches não estejam mais por lá, é possível sim a gente ver muito da sua cultura ainda enraizada, e é muito legal isso, porque nessa tribo indígena Mapuche, o que eles realmente tinham como uma crença muito grande era em si a natureza. A natureza era o meio onde eles estavam realmente inseridos, e a religião deles se baseava na natureza. Então a gente pode ver muito disso ainda por lá, além de, claro, alguns costumes como tecelões, que eles faziam algumas coisas, ainda é possível ver por lá. E é muito gostoso conhecer as diversas culturas, principalmente essa, então por isso que eu quis trazer um pouquinho da história. Acho que é bem bacana, se você está pensando em ir para lá, conhecer um pouquinho mais da história de Bariloche. Então, no século XVI, houve essa disputa de terras, onde os europeus e espanhóis conseguiram fazer essa captura das terras, e aí após, no século XIX, que realmente foi colonizada a cidade de Bariloche. Fundada então em 1895, a cidade de São Carlos de Bariloche inicialmente era colonizada e praticado muito essa agricultura e pecuária nessa região. Não tinha ainda o intuito turístico na cidade. Somente depois, lá pelo século XX mesmo, quando foi construída uma ferrovia que conectava Buenos Aires a Bariloche, é que muitas pessoas começaram a visitar o local e viram o potencial turístico que a cidade tinha. E hoje, obviamente, Bariloche em si vive para o turismo. E aí vem uma grande curiosidade: quem copiou quem? Porque em Bariloche você vai encontrar muitas, mas muitas lojas de chocolate, como Gramado também. Então, eles têm muita cultura de diversificar a fonte de renda do turismo por meio também da economia no chocolate. Então, tem muitas produções, muitas fábricas, muitas lojas de chocolate na cidade. Vocês vão ver também por lá as ruas tortas famosas, como também temos em Gramado. Aí já não sei quem copiou quem, se realmente foi sem querer, isso aconteceu e aí ficou conhecida dessa forma. Mas eu sei que tem muito das características alemãs também influentes na região. E assim como Gramado também tem muito da cultura alemã, talvez tenha vindo daí. Não sei, se alguém souber já comenta aqui embaixo pra gente saber juntos. Mas muito gostoso, tem muito local com venda de chocolates por lá. Você vai encontrar inúmeros sabores, lojas diferentes.
E o chocolate quente sempre cai bem, óbvio, seja verão ou inverno, até porque o verão deles nos surpreendeu, é o nosso inverno. Eu já vou contar um pouquinho mais sobre isso. Mas essa diversidade econômica deles, então além do turismo, é voltado bastante para a questão de fabricação de chocolates. Bariloche, então, é um dos renomes internacionais para a visitação, mas muito além do turismo, também tem algumas lendas que circulam por lá e alguns locais que são muito visitados, assim como o Lago Negro, que tem a lenda do monstro do Lago Negro, e também a área atômica de Bariloche. Nós temos aí em Bariloche o famoso lago Nayuyopi. Nayuyopi? Não sei se estou falando certo, por favor me corrija, porque é uma palavra indígena vinda dos Mapuches e eu já não sei se eu estou falando corretamente, me perdoe, povo de Bariloche. Mas enfim, temos esse lago famoso, maravilhoso, lindo, vislumbrante ali em Bariloche, e dentro desse lago reza a lenda que existe um monstro do Lago Negro e que ele foi visto por inúmeras pessoas nos séculos passados. Ninguém tem registro dele, cientistas não conseguiram descobrir nada além, mas a lenda existe. Então, de geração em geração, essa lenda é difundida. Muitos antigos dizem que já avistaram. Alguns dizem até ter enfrentado o monstro do Lago Negro e essa lenda vai perpetuando aí por gerações. Mas, de fato, ninguém nunca teve nada para comprovar cientificamente que ela existe. Mas é muito gostoso você circular por esse lago. Inclusive, tem um dos passeios que é o Circuito Chico, que é feito aí ao redor desse lago para conhecer realmente alguns pontos turísticos. E é muito, muito lindo de ficar observando esse lago. E a área atômica de Bariloche, se você fizer esse circuito Chico que eu comentei, você vai provavelmente passar por lá e é bem legal de ver. Eu não conhecia até então, fiquei sabendo realmente nesse passeio lá e nos surpreendeu, porque Bariloche tem sim, desde 1955, uma área de estudos científicos atômicos. Então lá acontece muita pesquisa e tecnologia de desenvolvimento nuclear. Muito legal para passar por lá com certeza e ter um pouquinho mais desse conhecimento histórico da cidade de Bariloche. E bem, antes de eu falar para vocês aí sobre diversos passeios legais para fazer por lá, onde ir, como aproveitar, restaurantes e tudo mais, eu vou direto ao ponto. Quero falar para vocês que apesar dessa história magnífica de Bariloche ter um amparo turístico lindo e maravilhoso, estou falando por mim, não julguem aí do outro lado, sentimos muita falta de ter algo para crianças, voltado realmente para crianças. Por quê? Nosso filho tem 3 anos, foi com a gente 3 anos e 8 meses e foi com a gente para curtir esse momento em Bariloche. Nós compramos essa passagem especificamente para a temporada mais de calor, porque a gente não sabia como é que ia ser no inverno ir para lá com muita neve com ele. Bem, primeiro ponto, no verão em Bariloche, depende muito da época que você não vai pegar verão. Nós fomos em março e nós pegamos uma temperatura média de 10 graus, 6 graus. Então, sim, para nós aqui é frio, né? Nós consideramos frio hoje, nós moramos em Santa Catarina, mas somos gaúchos. Mas é frio, então já conseguimos pegar uma médiazinha do friozinho por aí. Porém, nessa época não tem neve. Então, você consegue sim avistar algumas montanhas com neve, assim, mais esporádico quando sai para passear. Você consegue ver algumas, é bem legal. Mas mais de longe você não tem um espaço para esqui, por exemplo, nessa época, porque é temporada de verão, não tem. E eu acredito que a cidade é muito voltada para o esqui em si. Apesar de ser uma cidade turística, não é uma cidade com estrutura para receber crianças. Eu senti isso, tá? Se alguém desconhece essa fala e realmente viveu alguma experiência muito incrível com criança lá, provavelmente foi quando foi no inverno, no frio, com neve, porque aí sim vai ter passeios como esquibunda, que aí tu escorrega, vai ter o carrinho aquele que você pode andar na neve com a criança. Tem outros passeios esqui para criança, mas aí todos são voltados bem para o inverno, né? Nós, como estávamos lá no verão, quais são os passeios assim mais legais para fazer por lá? Normalmente esses passeios são trilhas longas, não são trilhas fáceis, até para nós provavelmente seria algo assim inusitado, porque são trilhas de 3, 4, 5 horas, então é algo realmente assim considerável, que uma criança não tem como, né? A não ser que você esteja praticante de trilhas com criança há muito tempo, pode ser que dê certo.
Mas a gente sentiu essa dificuldade. Além das trilhas, tem alguns passeios de barco que nem sempre saem, então é importante, se você for a Bariloche, ver os dias que tem esses passeios. Por exemplo, quando estiver ventando muito, talvez não saiam esses passeios, assim como o teleférico também não sai se tiver muito vento. Teve um dia específico que a gente queria fazer esse passeio, faltavam 2 dias pra gente vir embora. E quando nós fomos nos informar para fazer esse passeio, realmente não conseguimos porque o vento estava muito, muito forte. Então, é uma das questões também a se observar quando for fazer alguns passeios por lá. E fora as trilhas, fora o passeio de barco e as questões culturais ali para te conhecer, não tem muita coisa para fazer com criança. De fato, foi uma frustração pra gente. Não voltaríamos nessa época com criança, com certeza, por esse motivo, porque não tem parques específicos para ir com crianças para brincar. A única pracinha que a gente achou que era com alguns brinquedos era bem distante, acredito que uns 15 minutos do centro, caminhando, do centro da cidade onde nós estávamos hospedados. E era bem pouca estrutura, realmente tinha um escorrega, alguns balanços e uma casinha, não tinha muita estrutura de brinquedos, mas foi o que a gente achou para gastar uma energia e passar o dia. Mas não tem estrutura de fato para criança, se estiver chovendo, menos ainda. E tem um outro, bem no centro, tem um... Meu Deus, como é que fala? Esqueci o nome. É como se fosse um centro de games ali. Temos um nome específico, eu não estou lembrando. Mas eu boto depois na descrição aqui do vídeo também pra vocês. Mas é um local aí com diversas brincadeiras de jogos mesmo. O Romeu tá numa fase que a gente até consegue levar ele pra esse tipo de brinquedo, então ele até aproveitou, era fechado, interno, num dia que tava ventando bastante. Mas é pago um valor X e você tem alguns brinquedinhos ali pra jogar, alguns de bater, outros para você coletar frutinhas, outros para fazer arremesso de bola, enfim, aquelas brincadeiras assim mais tradicionais que normalmente tem nos shopping centers por aí. Esse fica bem no centro de Bariloche mesmo, na cidade. E fora isso, com criança, minha gente, não tem o que fazer lá não, entendeu? No verão, a gente tava ferrado porque a gente tinha 4 a 5 dias para ficar lá. E não tínhamos muito repertório com ele, então para ele foi chato, foi entediante, apesar de ele ser um nosso parceirão assim de viagem. Até vou deixar depois aí no vídeo, nós subimos uma das montanhas. Teve um passeio que nós conseguimos fazer, que é o passeio do Circuito Chico, ele nos acompanhou nesse passeio. E dentro desse passeio a gente sobe em uma das montanhas para ver a vista de lá. E aí conseguimos fazer com que ele se divertisse um pouco falando que aquelas montanhas que a gente estava avistando eram as montanhas da Frozen. Enfim, a mãe sempre tem um repertório aí escondido, né? E aí ele curtiu um pouquinho mais da nossa viagem, gostou de ver o lago um pouquinho congelado, ver as montanhas, enfim. E se divertiu nessa subida da montanha, que eu vou deixar depois uma fotinho que ele mesmo pediu para fazer aqui, o registro dele. Mas apesar do Romeu ser um super parceiro, a gente sentiu essa necessidade de ter mais estrutura para crianças. Por exemplo, Bariloche a gente comparava muito o tempo todo com Gramado, porque ela é muito similar. A estrutura da cidade, a arquitetura, ela é muito parecida com Gramado. Porém, em Gramado você tem infinitas coisas para fazer com criança. E Bariloche eu senti muita falta disso. Talvez fica aí a dica para o pessoal que reside em Bariloche, faça coisas para crianças porque nós vamos amar. Então eu acredito que esse é o primeiro ponto. Bariloche no verão com criança não deve ter muita atração. No inverno, apesar do frio um pouco mais avantajado, que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né, com as crianças, eu acho que deve ter mais estrutura, porque aí tem essas interações que a gente pode fazer na neve mesmo. Segundo ponto, a alimentação. Apesar de ser muito próximo do nosso país de origem, sentimos muita dificuldade em achar locais com comidas não tão típicas, né, de Bariloche. As carnes lá são magníficas, isso eu não posso falar de forma alguma, porque são restaurantes de carnes, assim, eu acredito que nós comemos melhor em Bariloche, restaurantes de carnes, do que em Buenos Aires. Mas depois eu vou colocar aqui um outro vídeo falando só sobre restaurantes. Então, a alimentação para nós foi o segundo ponto, porque o nosso filho tem seletividade alimentar. Nós sempre vamos preparados para isso, mas sentimos também, pelo mesmo motivo, provavelmente não é uma cidade que talvez receba tantas crianças assim, né, quanto a gente imaginou, até porque antes de ir nós pesquisamos alguns vídeos aqui
de pessoas que tinham ido para lá com criança e realmente poucos vídeos, por isso que estou fazendo esse, espero que vocês gostem. Mas sentimos essa falta, essa dificuldade em questão da alimentação. Então, apesar de estarmos preparados, a gente tinha que ficar meio que caçando o que comer. Meu filho adora sopa, sim. E, pasme, 10 graus, 6 graus e nós não encontrávamos sopa. Por quê? Porque não é época de sopa, minha gente, é calor pra eles, entendeu? Então, fora isso, assim, outras coisas que a gente tentou buscar é muito local de cafés, chocolate quente, de tortas maravilhosas, inclusive. Mas eles têm pouca estrutura de restaurante. Sentimos falta de bons restaurantes ou até mesmo com espaço Kids Esquece, isso não existe lá ainda. Não que nós saibamos, ao menos. Mas eles têm essa dificuldade em nos fornecer mais estrutura com crianças. Bariloche, por favor, aumente aí as interações para crianças, a gente vai amar. Então, fora isso, a gente sentiu então que até mesmo os hotéis em si, que esse é o terceiro ponto, não tem estrutura para crianças. Salvo que não visitamos o hotel resort que existe em Bariloche, que inclusive falam magnificamente desse lugar, que ele é maravilhoso, mas não conseguimos ir. Talvez lá tenha estrutura melhor para crianças, para receber crianças, mas a maioria dos hotéis, o que acontece? Bariloche é o seguinte: se você quer paisagens deslumbrantes na sua janela de quarto do hotel, você não pode ficar no centro da cidade, porque muito provavelmente você não vai ter. As paisagens magníficas com hotéis com estruturas muito boas normalmente são fora do centro da cidade. Agora, se você quer hotéis com uma estrutura simples, apenas para dormir, no centro da cidade é maravilhoso, porque você fica próximo a todo ponto ali de encontro, realmente, a mercado, a farmácia, a outros pontos turísticos, e é gostoso caminhar naquela ruazinha do centro da cidade, mas os hotéis em si ali não tem muita estrutura para oferecer, quem dirá a estrutura para crianças? Esse é o terceiro ponto, então. Eu acredito que, assim, na nossa experiência, tá? Voltaríamos no verão? Com certeza voltaríamos, mas em casal, para fazer esses passeios que a gente pudesse aproveitar com mais qualidade. Fazer as trilhas, fazer passeio de barco, fazer as subidas em montanhas, porque a cidade em si, o turismo gira em torno da natureza, das paisagens. Tanto é que o Circuito Chico que nós fizemos tem diversas paradas para admirar a beleza de Bariloche, que é incrível. Mas não tem atrativos para crianças, então sim, voltaríamos, mas não no verão. Essa é a dica. E bora conhecer então os passeios que nós temos por lá. Eu acho que das dicas com criança é por esses motivos que nós não voltaríamos com o filho para lá. E se você tiver outras dúvidas com criança, vai mandando aqui embaixo que a gente vai ter o prazer de responder todos vocês. Eu posso fazer um novo vídeo também contando um pouquinho mais dessa experiência. Quais são os passeios que nós podemos fazer então por Bariloche? Vamos lá, então a gente tem o primeiro passeio, que é o Circuito Chico. Esse Circuito Chico, eles fazem uma volta realmente por todo o entorno do lago. É muito lindo, são paisagens deslumbrantes e normalmente quando você faz esse passeio é legal comprar com uma agência de viagem ali deles, eles têm diversas, o valor é super em conta, se eu não me engano foram 14 mil pesos por pessoa que nós pagamos e o nosso filho de 3 anos não pagou. Eu vou colocar na descrição do vídeo depois aqui embaixo para vocês saberem os valores certinho. Mas é um passeio muito gostoso de fazer, normalmente é de micro-ônibus ou de ônibus, dependendo do número de pessoas que tiver para fazer esse passeio, e eu senti que foi assim muito acolhedor. Normalmente os guias são muito acolhedores, as pessoas que participam do passeio também são muito legais de conhecer novas culturas, novas pessoas. Bariloche recebe inúmeras pessoas de todos os cantos do mundo, então você tem esse prazer de conhecer pessoas diversas ali. E além disso, a gente consegue ver paisagens realmente incríveis. Dentro desse Circuito Chico, não tem a parada para conhecer a cervejaria Patagônia. Então fica aqui uma ressalva, a gente passa pela frente da cervejaria Patagônia, mas não faz parada lá. É legal, se você for fazer esse passeio com guia, depois pegar um outro passeio para visitar a cervejaria, ou você pode fazer esse mesmo circuito de carro. Tem muitas pessoas que vão até Bariloche e locam um carro e fazem todos esses passeios de carro, porque aí você tem essa autonomia de parar o momento que você quiser parar. É muito legal também. Outro passeio muito legal é fazer a navegação pelo lago mais famoso que tem aí em Bariloche,
e ele fica muito legal aí, principalmente na época do inverno, que tem partes dele que acaba congelando, então é muito gostoso com certeza de ver esse passeio todo de barco. Vale ressaltar que esse lago também, no verão, é muito legal de fazer stand-up e fazer passeios de caiaque pelo entorno do lago. Então, além de fazer o passeio de barco, você tem essas duas opções no verão, que com certeza a gente teria feito, com certeza, se tivesse tido essa oportunidade. Além disso, em torno desse lago se formam diversas prainhas. Então eles têm diversos locais de prainhas onde eles se reúnem para fazer piquenique, pegar um sol. Apesar do frio, tinha muita gente fazendo isso com 10, 6 graus, que foi a época que nós estávamos lá. E com certeza é um dos atrativos de quem mora na cidade, né? Sentar, fazer um piquenique, pegar um sol ao redor aí do lago nessas prainhas. Muito gostoso, com certeza não tivemos essa oportunidade de fazer porque na verdade não quisemos encarar o frio que estava com o vento. Venta muito em Bariloche, muito mesmo. Então estava um vento muito forte, até queríamos ter feito um piquenique por lá, mas a gente descartou essa possibilidade. Mas se você quiser, tem essa opção também e é muito lindo. E como lá realmente é um local de natureza, tem muita atividade em meio da natureza para você fazer. Você tem tirolesa, tem escalada, tem cachoeira para visitar, enfim, são diversos passeios que você consegue fazer ao redor aí da cidade de Bariloche, na própria cidade mesmo. Além disso, para quem for no inverno, tem a parte do esqui, o snowboard, tem passeio de trenó, de moto na neve, tem caminhadas com raquete na neve para você fazer, que é aquelas da montanha subindo, que deve ser muito gostoso. Tem também patinação no gelo. Aliás, tem uma cafeteria bem no centro da cidade que nós fomos. Eu não lembro agora, não me recordo o nome, mas eu vou procurar para colocar aqui para vocês. Que é uma cafeteria que dentro dela, além de cafés, delícias maravilhosas, de tortas que eles servem, eles têm um espaço de patinação, então você pode fazer também patinação na neve, mesmo que você vá no verão, tem essa opção. Mas é muito gostoso também para relaxar, para experimentar principalmente a gastronomia, porque a cidade tem uma área de gastronomia muito gostosa, apesar de não ter muitos restaurantes, os que tem são magníficos. Já vou deixar minha dica principal aqui, que é o Boliche de Alberto. Eu vou fazer um vídeo específico só de comida aqui para vocês também em Bariloche, mas foi assim, excepcional, que gostamos bastante, tanto eu quanto meu marido, e até mesmo o Romeu, que não é tão fã assim de carne, se deliciou por lá. E para finalizar aqui os nossos passeios que eu deixo de dicas para vocês, nós temos lá em Bariloche também paisagens deslumbrantes. Então, por qualquer lado que você for, em qualquer lugar que você estiver, muito provavelmente você vai ver paisagens deslumbrantes. É um ótimo local para quem gosta dessa conexão espiritual, conexão com natureza. Então tenho certeza que você vai sair de lá renovada só por ver e visitar tantos locais lindos. Além disso, a nossa dica é, se você quer ir para lá, escolha a época certa que se encaixe para a rotina da sua família, para realmente o que você está almejando fazer. Se você quer fazer passeio de caiaque, fazer stand-up, fazer bastante trilha, acho que é muito legal ir no verão. Então, entre dezembro até março, são épocas boas para você ir para lá. É mais ou menos como o nosso frio aqui no Brasil. Claro que lá é muito mais intenso, né? Mas é mais ou menos comparando as estações aqui. E se você quer ir para uma época onde você consiga fazer esqui, passeio de trenó, de moto na neve, por favor, vá a partir de abril, maio, porque aí você consegue pegar uma temporada legal de neve e aproveitar muito mais esses passeios. Então escolha a época adequada para o que você está esperando encontrar por lá. Essa é a nossa dica principal aqui do canal. E reserve com antecedência a sua estadia, porque quando você chega lá, é muito difícil você conseguir encontrar locais disponíveis. Bariloche tem sim uma grande opção de hotéis, mas dependendo da época você vai encontrar a grande maioria aí lotado, além de pagar um valor excessivo. Então isso vocês sempre já sabem, né? Mas fica aqui a dica também, reserve com antecedência. Se você pagar no local, eu vou fazer um outro vídeo aqui falando dos valores, de como é que tá a Argentina em questão da moeda, dos valores, né? Atualizado agora para março de 2024. Mas os valores, se você pagar o hotel no momento da chegada, é muito mais vantajoso do que você fazer esse pagamento prévio. Se programe também
para as mudanças climáticas. Bariloche muda muito o clima o tempo todo. Nós viajamos inclusive com malas de mão e pegamos 2 estações, verão e inverno, nessa viagem que fizemos Buenos Aires e Bariloche. Então, se você quiser dicas de como montar uma mala eficiente, já comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo com o maior prazer para vocês. Mas a dica é, leve casacos para Bariloche. Você nunca sabe quando o clima vai mudar. Muitas vezes amanhece com um sol lindo, como nós pegamos a maioria dos nossos dias por lá. Porém, o vento é muito gelado, então você não consegue realmente ficar sem casaco. E se você for no inverno, nem se fala, porque as temperaturas negativas lá são realmente bem frias. Então, fica aqui nossa dica sobre Bariloche. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se vocês tiverem outras dúvidas, comenta aqui embaixo, vai ser um prazer ajudar vocês. E nos ajude aqui nesse início desse pequeno canal, começando aqui com dicas de viagem com criança. Então curte, já se inscreve no nosso canal e se tiver outras dúvidas, manda porque a gente vai ter o prazer de compartilhar com vocês. Um abraço e até mais!